Será que é possível educar seu filho sem gritar? Eu vou te dizer que não só é possível, como neste vídeo eu te ensino 5 estratégias de conseguir a colaboração do seu filho sem estresse nem gritos. Então, fica aqui comigo e assiste esse vídeo até o final. Muitas mães me falam que não conseguem que seu filho obedeça sem que elas gritem. Mas aí, quando eu pergunto se o grito funciona, elas me dizem também que não funciona, que elas gritam, mas que é muito difícil do filho obedecer. Depois, quando eu pergunto se elas já tentaram outra coisa, elas me dizem que já conversaram, que já tentaram elogiar, mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente faz isso 1 ou 2 vezes. E aí, em vez de esperar que a nova estratégia funcione, a gente desiste e volta aos gritos, que na verdade também não funcionam, mas são a estratégia que a gente conhece. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar de todas as vezes que as pessoas gritaram com você e vai lembrar também do que você sentiu. Com certeza não são emoções positivas. E aí você também vai se lembrar que essas emoções não contribuíram para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Mas, gente, existe outra forma. Existem várias outras formas. E aqui eu quero apresentar 5 delas para vocês. É claro que a que vai funcionar para você e para sua família vai depender do contexto de vocês, vai depender da idade da sua criança e vai depender da sua identificação com uma ou outra estratégia. Mas é importante insistir em colocá-las em prática, porque sim, não vai funcionar da primeira vez. O seu filho precisa perceber que você mudou de comportamento com ele e ele precisa começar a reagir de maneira diferente a esse comportamento. Então, insista, mude de estratégia, mas evite voltar aos gritos, que você vai ver que vai ser muito mais efetivo para a sua família e principalmente para o desenvolvimento emocional do seu filho. E por falar em desenvolvimento emocional, o mais importante, independente da estratégia que você for utilizar, é que seu filho perceba que você está fazendo isso para o bem dele. Que você faça qualquer que seja a estratégia de maneira respeitosa e mostrando para o seu filho que o seu objetivo não é puni-lo ou castigá-lo, mas contribuir para o desenvolvimento dele. E aí então, quais são essas estratégias? A primeira delas é fazer uma pausa para respirar. Quando você estiver lá no momento de conflito com o seu filho, faça uma pausa para que você possa respirar e para que o seu filho possa respirar também, se acalmar. A gente já falou aqui do cantinho do sentimento, que é um cantinho que a gente usa para a criança se acalmar. Então, faça essa pausa. Respire. E aí, muitas vezes, só o fato da gente fazer a pausa faz com que a própria criança se acalme e não retorne àquela birra que ela estava fazendo e faz com que você também, mãe, possa perceber as suas atitudes, reavaliar as suas ações e então colocar para o seu filho as ordens e as regras de uma maneira muito mais tranquila. Ou seja, muitas vezes parar para respirar por si só já resolve o conflito sem gritos e nem estresse. Uma outra coisa muito importante é usar a linguagem da criança para fazer com que ela colabore.
A linguagem da criança é o movimento, é o lúdico, é a fantasia. Então, em vez de gritar com o meu filho, eu posso fazer uma brincadeira, brincar com ele sobre quem chega mais rápido correndo no banheiro, imaginar que estamos guardando os brinquedos porque aquilo são as armas de um castelo que nós precisamos, ou o tesouro de um castelo que nós precisamos defender. Então, use a imaginação, use a fantasia, a música, o movimento, tudo isso vai fazer com que você consiga a colaboração do seu filho de uma maneira muito mais tranquila e positiva e sem gritos. O terceiro ponto é: escolha o que você vai fazer. Nós mães, na verdade, gastamos a maior parte do nosso tempo tentando controlar o comportamento do nosso filho. Mas a gente esquece que nós também podemos decidir o que fazer. Então, da próxima vez, em vez de ficar brigando e gritando com seu filho para que ele guarde os brinquedos, decida o que você vai fazer. Diga para ele, por exemplo, que você só vai servir o almoço quando todos os brinquedos estiverem guardados. Você decide o seu comportamento e você comunica o seu filho. Aí você não precisa brigar, você não precisa gritar, você só precisa manter a sua escolha e manter-se firme na sua decisão. Sim, seu filho vai pedir, talvez seu filho vai querer almoçar, mas aí é importante que você se mantenha firme na sua decisão que você escolheu tomar. O quarto ponto tem a ver com escolhas também. Escolhas daí para o seu filho. Quando você quer que seu filho, por exemplo, escove os dentes, você pode dar a ele o que a gente chama de uma escolha limitada. O que é isso? Você pode perguntar para o seu filho da seguinte forma: filho, você quer escovar os seus dentes agora ou você quer esperar o intervalo do seu programa? Com certeza ele vai escolher a segunda opção, mas com certeza também, quando a criança está implicada naquele comportamento, quando ela ajudou a decidir o que ela vai fazer, ela também está muito mais empenhada em colaborar e fazer aquilo que foi combinado. E aí, por último, a quinta estratégia é a estratégia de resolução de problemas. Você precisa então sentar com seu filho e conversar com ele sobre aquilo que está acontecendo. E juntos vocês vão buscar uma alternativa para aquele problema. E aí, muitas vezes, é muito mais efetivo, ao invés de mandar eu escovar os dentes, por exemplo, eu perguntar para o meu filho: filho, o que você precisa fazer para ter os seus dentes limpos antes de dormir? Com certeza ele vai ficar muito feliz em ter a resposta e vai ficar também muito mais disposto a colaborar. Como eu disse, isso não significa que essas estratégias vão funcionar de primeira. E também não significa que todas elas vão ser facilmente utilizadas por você. Mas significa sim que a gente precisa tentar e aos poucos ir mudando esse nosso padrão de gritos e estresse, porque com isso a gente consegue melhorar a nossa relação com o nosso filho, além de ensinar para ele habilidades de vida importantes, como se acalmar, se comprometer com alguma decisão que ele toma e aprender a resolver problemas. E aí, vamos tentar? Então, coloca aqui para mim nos comentários qual estratégia você utilizou na sua casa e que efeitos você teve por aí. Aproveita também, curte esse vídeo, compartilha com mais famílias para que essa mensagem possa chegar e se inscreve no canal porque toda semana temos conteúdos novos para você.